Fala, Doc! Beleza? Sejam bem-vindos a essa aula de dermatologia. Hoje o nosso tema é a hanseníase, que é popularmente conhecida como lepra, e meu nome é Giovana. Nessa aula a gente vai falar sobre a definição, a clínica, o diagnóstico e o tratamento da hanseníase, as diferenças entre as formas multi e paucibacilar. Vamos conversar sobre a classificação de Madrid e sobre as reações hansênicas. Antes da aula, pausem a tela e tentem responder por conta própria essa questão. No final da aula, a gente vai responder juntos. As principais manifestações clínicas da hanseníase são? O que você responderia, Doc? Definição da hanseníase. É uma doença infecto-contagiosa causada por uma bactéria chamada de bacilo de Hansen, porque foi quem descobriu. O nome dessa bactéria é Mycobacterium leprae, que é uma bactéria que tem baixa infectividade e também se multiplica bem lentamente, ainda bem, né? Mas por conta disso, o tempo de incubação da doença pode ser de 5 até 20 anos, mas geralmente em média seriam 5 anos. A hanseníase é uma doença que afeta principalmente a pele, os nervos periféricos, o trato respiratório superior e os olhos, mas disparadamente afeta bem mais os nervos periféricos e ela inclusive é muito conhecida por conta disso. Ela é dividida principalmente em duas formas, que seria a multibacilar e a paucibacilar, que está relacionada com a quantidade de bactérias, mas mais do que isso, ela está mais relacionada à resposta imunológica do corpo do paciente. Então, quando a gente tem uma hanseníase multibacilar, a resposta é humoral. A resposta imune do indivíduo vai ser humoral, com predomínio de TH2. E quando a gente tem a forma paucibacilar, a resposta é principalmente celular, do tipo TH1. A multibacilar, resposta humoral, também é chamada de virchoviana. E a paucibacilar, que é a resposta celular, também é chamada de tuberculoide. Principalmente porque ela forma um granuloma, que é aquele granuloma que também é parecido com o granuloma da tuberculose. A transmissão da hanseníase se dá por contato íntimo, principalmente pelas vias aéreas, através do contato prolongado de pessoas que são suscetíveis, porque não é todo mundo que é suscetível à lepra, a hanseníase, com pessoas que são multibacilares, então tem muitas bactérias para transmitir, e também não estão tratando, então são multibacilares não tratados. E um dado interessante é que 90% da população ela não é suscetível à hanseníase, apenas 10%. Então pode ser que aí 90% da população esteja em contato com a bactéria e não pegue mesmo assim. A clínica da hanseníase é bem característica e ela consiste em lesões de pele, com perda ou diminuição da sensibilidade, porque lembra que a gente conversou, acomete principalmente nervos periféricos, e isso vai desencadear com uma diminuição da sensibilidade da pele. As lesões são que nem essas da imagem, podem ser planas ou elevadas. Na fase inicial, elas são hipopigmentadas, mas depois elas adquirem essa coloração avermelhada ou cor de cobre, que nem nessa imagem. Normalmente elas não são pruriginosas, então se estiver coçando você vai quase que descartar essa hipótese de ser hanseníase. E são indolores justamente por essa perda neuronal ali. Existem algumas características da hanseníase que podem direcionar para a gente quais nervos estão sendo acometidos. Então, quando a gente tem a mão em garra, é principalmente quando tem o acometimento do nervo ulnar. A mão simiesca é quando acomete o nervo ulnar e o nervo mediano. E a mão caída é quando acomete o nervo radial. O diagnóstico de hanseníase, de acordo com o Ministério da Saúde, é feito quando a gente tem uma ou mais das seguintes características que a gente vai citar agora. Então, tendo uma dessas aqui, a gente já diagnostica como hanseníase, que seriam 1. Lesões ou áreas de pele com alteração na sensibilidade térmica, dolorosa ou tátil. 2. Espessamento de nervo periférico com alterações sensitivas, motoras ou autonômicas. E 3. Presença de bacilos confirmada por baciloscopia de esfregaço intradérmico ou por biópsia. Para que a gente possa fazer a análise das lesões no exame físico,
a gente tem que estar com a luz natural, tem que ser um exame durante o dia, porque senão ela pode confundir muito com outras lesões de pele. A gente deve examinar todo o corpo, principalmente para ver a quantidade de lesões que a gente tem nesse paciente. Lembrando que a hanseníase tem predileção por áreas periféricas do corpo, né? Precisamos, no exame físico, testar a sensibilidade. E é importante que a gente saiba que a primeira sensibilidade a ser alterada na hanseníase é a térmica. Depois vem a dolorosa e depois a tátil. Quais são os exames complementares que a gente deve solicitar em caso de suspeita de hanseníase? A baciloscopia é um dos principais. Lembrando que para fazer a baciloscopia, a coleta de material deve ser da linfa, principalmente dos lóbulos dos ouvidos, específico, né? Mas é isso mesmo. Do cotovelo, dos joelhos ou da lesão que a gente está investigando. Também pode ser feito biópsia, lembrando que a gente tem que ter muito cuidado com os casos paucibacilares. Não é porque a gente não está vendo um bacilo que a gente não tem hanseníase, que a gente não pode descartar hanseníase. Por quê? Porque nas formas paucibacilares, na verdade, o que a gente vai encontrar não são bacilos, mas sim granulomas por conta da resposta imune clássica, típica dos casos paucibacilares. A gente pode ver nesse exemplo aqui, né, de exame, formando um granuloma. Outro exame importante de ser realizado em caso de suspeita, né, ou até mesmo em caso de diagnóstico de hanseníase, é a reação de Mitsuda, em que se insere a substância lepromina em um teste intradérmico. A leitura desse teste vai ser feita em 4 semanas e é a partir desse teste que a gente define se a hanseníase é multi ou paucibacilar. Antigamente ela era definida pelo número de lesões, mas se viu depois, né, que esse tipo de definição não era muito fidedigno e a partir de agora a definição é feita pela reação de Mitsuda. Então, depois de 4 semanas, você vai ler o teste e se tiver maior do que 5 milímetros, a gente considera que é uma hanseníase paucibacilar. Se estiver menor do que 5 milímetros, a gente fala que é multibacilar. Esse é um teste que é prognóstico, para a gente fazer a análise do pauci multibacilar. E não é um teste diagnóstico, porque ele não é extremamente específico. Existe uma classificação bem importante da hanseníase, que é a classificação de Madrid, que divide em 4 subtipos. A gente tem a forma indeterminada, em que a gente não consegue classificar principalmente se ela é pauci ou multibacilar. Existe a forma tuberculoide, que é um exemplo clássico de hanseníase paucibacilar. Existe a forma dimorfa, que seria uma mistura entre tuberculoide e virchoviana. E existe a forma virchoviana, que é o exemplo clássico da multibacilar. A gente pode definir a classificação de Madrid da hanseníase do paciente a partir de 2 testes, que seria a reação de Mitsuda, que a gente conversou agora, e a baciloscopia. Na forma indeterminada, a reação de Mitsuda ela pode ser positiva ou negativa, e a baciloscopia vai ser negativa. A tuberculoide, a reação de Mitsuda vai ser fortemente positiva, e a baciloscopia vai ser negativa, porque a tuberculoide é um exemplo clássico de paucibacilar. A dimorfa, né, ou borderline, ela vai apresentar reação de Mitsuda negativa ou positiva fraca e baciloscopia positiva a raros bacilos. A virchoviana vai apresentar a reação de Mitsuda negativa e baciloscopia positiva, porque a gente tem muitos bacilos, é uma forma multibacilar. Esse esqueminha aqui é bem interessante para a gente entender essa classificação de Madrid, que a gente tem as 4 formas. A forma indeterminada, ela pode evoluir para cura espontânea ou com tratamento, porque a gente não consegue definir exatamente, né, qual tipo que ela é. E ela pode evoluir para tuberculoide, para dimorfa ou para virchoviana. Então ela realmente é bem determinada, ela pode evoluir para qualquer uma das outras formas. A forma tuberculoide aqui nessa imagem dá para ver que ela é paucibacilar. A dimorfa fica ali em uma mistura, né, de virchoviana ou multibacilar com tuberculoide ou paucibacilar. E a virchoviana, então, vai ser a multibacilar em que a gente vai ter, teoricamente, diversas lesões. Lembrando que sempre sem tratamento, né, dessas lesões dimorfa e virchoviana, a gente pode ter contaminação das outras pessoas
e um novo ciclo se iniciar. A tuberculose não é comum de fazer a contaminação de outras pessoas, tá? Principalmente porque tem poucos bacilos. E todas as 4 formas, com o tratamento adequado, têm cura. Então, a hanseníase é uma doença que, se fizer o tratamento corretinho, ela vai ter cura. Talvez não tenha como reverter os danos que ela causou, mas cura sim a gente consegue alcançar. E o tratamento é feito, então, com a chamada poliquimioterapia. E uma coisa bem interessante que se tem aqui é que esse tratamento precisa de uma dose supervisionada mensal. Então, todo mês, esse paciente precisa ir lá no centro de saúde de referência que ele acompanha e tomar um medicamento sob a supervisão de algum profissional de saúde. O tratamento para as formas paucibacilar e multibacilar sofreu uma modificação. Antigamente, o tratamento era diferente para as 2 formas. Hoje em dia, não. Os remédios são os mesmos, o que vai mudar é o tempo de tratamento. Então, para paucibacilares, são 6 meses e para multibacilares são 12 meses de tratamento. Ela é dividida então nessa dose mensal supervisionada, que consiste em comprimidos contendo dapsona, clofazimina e rifampicina, e existe a dose diária, que é auto-administrada pelo paciente e consiste em dapsona e clofazimina. Então, o tratamento, consiste na dose mensal supervisionada, com rifampicina, clofazimina e dapsona, e na dose auto-administrada diária com clofazimina e dapsona. Importante destacar que faz parte do curso natural da doença da hanseníase ocorrer o que a gente chama de reação hansênica. Não quer dizer que foi o tratamento, não quer dizer que essa pessoa está piorando, tá? Pode ser que seja só algo natural da doença. E existem 2 tipos de reação hansênica. O que a gente chama de reversa, ou tipo 1, que é o dessa imagem aqui, que seria uma piora das lesões que estavam existentes nesse paciente. Então, lesões avermelhadas, que aumentam de tamanho e cursam com febre, edema, dor e mal-estar. Esse tipo de reação é muito mais comum em pacientes paucibacilares. E existe o eritema nodoso hansênico, ou reação hansênica do tipo 2, que aí consiste no surgimento de novas lesões. Não quer dizer que são as lesões já existentes que vão piorar. Aqui surgem novas lesões. Ela é muito mais comum em virchovianos, ou seja, multibacilares, e consiste em nódulos avermelhados, doloridos e palpáveis. Então, lembrando aqui na reação hansênica, a gente pode ter dor, tá? Mas não é porque é uma lesão típica da hanseníase, sim porque é da reação hansênica. Vamos responder essa questãozinha aqui, então. A transmissão da hanseníase ocorre por via contato pele a pele, sexual, aérea ou sanguínea. A gente aprendeu o que é via aérea. Então, a transmissão da hanseníase ocorre por via aérea. Lembrando que a maior parte das pessoas não vai ser suscetível à hanseníase, tá? 90% da população não vai pegar essa doença. Então, pensando naquela questãozinha do início, a gente viu, que as principais manifestações clínicas da hanseníase são dermatológicas, por conta das lesões, e neurológicas, pelo acometimento dos nervos periféricos, principalmente. Bora revisar uns flashcards então, Doc. Na forma paucibacilar, predomina a resposta celular ao TH1. Aqui a gente pode fazer um macetezinho, Celular começa com o C de paucibacilar. Tá aqui o C, de celular e pauci. Na forma multibacilar, predomina a resposta humoral ou TH2. Lembrando que a forma paucibacilar é também chamada de tuberculoide. E a forma multibacilar é chamada de virchoviana. A mão em garra é causada pelo acometimento do nervo ulnar. A perda de sensibilidade térmica é a primeira a ocorrer na hanseníase. Quais são as formas que cursam com a formação de granulomas? São as paucibacilares, por isso que elas também são chamadas de tuberculoides, por causa da formação do granuloma. Resumo da nossa aula, então. A hanseníase é causada pelo bacilo de Hansen ou Mycobacterium leprae. Ela afeta a pele, nervos periféricos, trato respiratório superior e os olhos. A transmissão se dá por via aérea. As lesões de pele são planas ou elevadas, hipopigmentadas ou avermelhadas e cursam com perda ou diminuição da sensibilidade. O diagnóstico é feito pelas lesões características, espessamento de nervos periféricos
ou pela presença de bacilos confirmados por baciloscopia ou biópsia. A forma paucibacilar pode cursar com a formação de granulomas. A reação de Mitsuda é um teste prognóstico e não diagnóstico e divide, a doença em paucibacilar e multibacilar. A classificação de Madrid divide a hanseníase nas formas indeterminadas, tuberculoide, dimorfa e virchoviana. As formas indeterminada e tuberculoide são paucibacilares. As formas dimorfa e virchoviana são multibacilares. O tratamento é feito por 6 meses para paucibacilares e por 12 meses para multibacilares. O tratamento consiste em uma dose supervisionada por agente de saúde de rifampicina, clofazimina e dapsona mensal e em clofazimina e dapsona diárias autoadministradas. A hanseníase pode cursar com as reações hansênicas, que são do tipo reversa ou tipo 1, e eritema nodoso hansênico ou tipo 2. As reações hansênicas fazem parte da história natural da hanseníase. Obrigado pela atenção e até a próxima!